Hebreus, capítulo 10. Nós faremos a leitura apenas de um versículo, do versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós acabamos de ter uma oração e foi mencionado aí a ministração da palavra de Deus. Por isso eu quero já direto para o assunto, para o texto, para a meditação dessa noite. Eu venho de um congresso, eu estive no congresso da Junta de Missões Nacionais agora nessa semana, onde nós tratamos ali sobre a igreja multiplicadora. O tema do nosso encontro ali foi Siga-me, um chamado para a morte e um chamado para a vida. Porque ali foi uma imersão realmente, onde eu ouvi muitas pregações, muitas mensagens, em que sempre o pregador, o palestrante, o mensageiro trazia ao nosso coração, trabalhava as nossas mentes com relação aos outros. Então o tema desta mensagem é uma pergunta: e os outros? E os outros? O que você pensa sobre os outros? Já quero desde já declarar aqui que essa mensagem não tem como objetivo trazer qualquer comodismo para você, para mim, para qualquer um de nós. Porque tem pessoas que ficam pensando assim: ainda bem que o pastor vai falar sobre amor aos outros, porque ultimamente eu não tenho sido amado ou amada. E você ama? Porque a palavra vai ensinar que este andar ou esta caminhada uns com os outros, bom, você já está dizendo uns com os outros, uns aos outros, uns pelos outros, tem mutualidade. Não espere só de um lado, você precisa fazer a sua parte. Mas, especialmente para com aqueles que vêm lá de fora, eles ainda não terão, ou eles ainda não têm o mesmo pensamento, ou a mesma base da Escritura, ou a mesma consciência que eu e você temos, o que pelo menos deveríamos ter, sobre o tratamento aos outros. Eu fui para a internet porque eu falei: deixa eu encontrar algum texto interessante para compartilhar com a igreja sobre os outros. Irmão, sabe o que apareceu bastante lá? Como título, como tema: não depender dos outros. Depois, não depender de alguém. São frases, mensagens, onde você aprenderá a ter a liberdade de se livrar dos outros, ou livrar-se do outro. Um outro aqui, olha: seja feliz sem depender de ninguém. Olha, chega a dizer aqui no subtítulo: não quero um alguém que se lembre de mim. Esse é o mundo aí fora, esse é o pensamento geral, mas não deve ser o pensamento da igreja. Tem um outro, eu até ri: depender dos outros é o fim. Você já pensou assim, irmão? Se você já pensou, dá uma risadinha. Quando a sua felicidade depende dos outros. Aí vai lá, tecendo comentários: olha, deixe de depender da aprovação dos outros. Está na moda falar isso. Depois um outro, eu vou terminar aqui porque a lista é bem maior: pare de depender dos outros para ser feliz. Sabe o que é pior de tudo isso? Não é que isso está lá no mundo, é o pensamento do mundo, mas isso está na igreja às vezes. Talvez esteja aqui. E trabalhando nesse tema de multiplicação, e uma igreja que quer realmente crescer em relacionamento ou de forma relacional,
nós precisamos começar a pensar, a refletir como nós temos nos portado com os outros e com o outro. Mas até que enfim eu encontrei um texto ou um pensamento interessante. E que talvez, claro que toda a base nossa é a palavra de Deus hoje aqui, que você deve considerar, ou devemos considerarmos uns aos outros. Mutualidade, eu considero o outro me considera. E aí a palavra continua dizendo, para que nós sejamos estimulados ao amor e às boas obras. Está vendo, igreja, como não é pesado quando uns aos outros se abençoam, se consideram, se estimulam. É muito pesado quando é só uma parte. Se eu fosse falar então, eu posso usar esse texto até para casamento. Quando só o marido quer as coisas acontecendo e a mulher não, ou vice-versa. Quando só a mulher quer que as coisas aconteçam e o marido não. É pesado ou não é? É. É preciso que esta convivência, esta lida, porque já é uma luta, já se travam naturalmente problemas e dificuldades se levantam contra nós. Ainda tem esse problema de que um não ajuda o outro. Então é preciso que nós nos consideremos uns aos outros. A base da palavra é essa. Mas mesmo que você hoje está pensando aí, pastor, eu não preciso dos outros, pronto, e acabou. Eu achei um texto aqui que talvez vai te ajudar a pensar melhor. O seu nascimento foi através dos outros. Você precisou do papai, da mamãe, e precisou do médico, aqueles mais antigos, da parteira. Então precisou dos outros. Para quem pensa diferente, podia ter deixado de ser lá dentro, né? Deixa lá, ele não precisa mesmo, ele não vai. Se a gente pudesse pensar, irmão Clóvis, esse aqui não vai precisar dos outros. Podia ter deixado, sem nascer. O seu nome foi dado por outros. Quem conhece algum nenê que nasceu e falou assim, meu nome vai ser tal? O seu nome foi dado pelos outros, ou por outros. Você foi educado por outros, alguns mais, alguns menos, outros nada, mas era para ter sido educado. A sua renda, ainda que indiretamente, vem por meio de outros. Eu não consegui lembrar o nome de um ciclo que a gente aprendia na escola, não sei se aprende hoje, porque também é muito diferente do que eu aprendi do que se aprende hoje, mas o meu professor fazia lá, não é a cadeia alimentar não, que aquilo lá não tem nada a ver com a nossa mensagem, que um come o outro, mata o outro, não é esse não, mas tinha um outro ciclo que eu não consegui lembrar o nome, e eu procurei na internet ciclo, não encontrei, mas eu me lembro que o meu professor colocou lá sobre a interdependência em que o lavrador planta no campo, vem aquele que colhe, que nem sempre é o que plantou, e vem aquele que beneficia, no caso do arroz, do café, e etc. Depois vem aquele que, até porque quando chega na gente está caro, né? Depois vem aquele que depois de beneficiou, já empacotou também, beneficiou, empacotou, leva para alguém que vai distribuir, para o distribuidor leva para o ponto de venda e a venda chega até nós. Quantas pessoas participaram do processo para você comer um prato de arroz e feijão? Mas se você falar que não depende dos outros, tem uma alternativa. Você pode chegar a partir de hoje na sua casa e falar, vou viver radicalmente. Eu vou plantar, mas pense uma coisa, você vai ter que comprar semente para começar. Aí você vai ter que ir em algum lugar que tenha semente que um cara retirou lá do repolho, que retirou, eu fico até pensando como é que o cara tira semente do alface, mas ele tirou e ele colocou num saquinho e você comprou. Então você não vai conseguir exatamente 100% começar essa sua vida radical de independência sem comprar isso que alguém fez ou produziu ou preparou no seu lugar. Mas tá bom,
Daqui para frente você começa. Só que lembre-se, se você quiser aquele alface de novo, não é para você voltar lá e comprar mais, porque você disse que não depende de ninguém. Você vai começar a aprender e não entra na internet para procurar como é que faz, não, porque alguém escreveu. Você tem que se virar, meu amigo. E você vai ter que ver, nossa, como é que tira essa semente, meu Deus do céu, ora, para Deus abençoar você e revelar. Tira a semente e continua o ciclo você. Você vai viver, irmão? O respeito, a educação é dado por outros. Os seus primeiros banhos foi dado por outros. Senão você ia ser fedidinho, hein? O seu último banho será dado por outros. Eu nunca vi alguém que faleceu e disse: oba, pode deixar que eu tomo um banho primeiro, eu mesmo, não rele a mão em mim. O seu funeral será realizado por outros. Eu estarei lá no seu funeral. Você não quer que eu vá? E eu vou terminar essa reflexão dizendo o seguinte: os seus pertences, as suas propriedades serão deixadas ou herdados por outros. Como é que a gente chega e anula os outros da nossa vida? Eu quero então pensar com você nessa noite de que nós precisamos uns dos outros. Eu sei que não é tão fácil, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus vai nos dizendo aqui que é um privilégio. É um privilégio o crente ter acesso à presença de Deus. Versículo 19 de Hebreus 10, se você está com a Bíblia aberta, acompanha, se fechou não precisa. Mas Hebreus 10, 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Isto é o privilégio. Mas o crente também tem responsabilidades quanto a esse acesso à presença de Deus. Aí o versículo 22 diz: porque nós devemos nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Então já começa a mostrar que eu e você, como fiéis ao Senhor, que temos o privilégio da sua presença, precisamos guardar estas coisas. Olha o versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E o versículo 24 então diz que para que eu viva este privilégio, eu preciso considerar o meu próximo, e então consideremos-nos também uns aos outros, para que nos estimulemos ao amor e às boas obras. Há o privilégio, mas há a responsabilidade. A responsabilidade de estimular o amor e as boas obras. Há também a responsabilidade, versículo 25, de congregarmos. Porque já havia naquele tempo o costume de alguns de deixarem a congregação, de deixarem de ir à igreja. Mas a palavra de Deus diz que é necessário estarmos aqui, e sabe para quê? Para admoestações. E esse texto diz que isso é necessário porque está aproximando o último dia se aproxima. E nós precisaremos uns dos outros para ensinar uns aos outros. E o que é admoestar? O dicionário, ele começa brando. Ele diz que é avisar alguém. E nem todo mundo está pronto nem para ser avisado. Você tenta avisar, ó, eu já sei, hein? Mas tudo bem, a demonstração começa avisando alguém da sua incorreção, do seu modo de agir, do seu modo de pensar. Mas agora o dicionário começa a apertar.
Ele diz também que admoestar, que é um verbo, é censurar, é repreender. E traz um exemplo. Admoestou o infrator, ameaçando denunciá-lo. Também, admoestar tem o sentido de advertir alguém, claro, de maneira branda, que é o mesmo que aconselhar. Mas irmãos, eu percebo, você percebeu, eu tenho certeza disso, que nós não temos como escapar desta ajuda mútua. Um precisa ajudar o outro nesta caminhada, especialmente na caminhada cristã. Não seja você mesmo tão duro de coração, você mesma tão duro de coração, tão dura de coração, ao ponto de dizer: eu não preciso de ninguém. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e eu farei a leitura do versículo 11 até o versículo 15. Aqui também nós vemos o exemplo da palavra de Deus quanto ao viver bem, mas viver uma vida vigilante. E o capítulo 5, ele começa tratando sobre a vinda do Senhor, que é certa e repentina. E esta preocupação aqui do apóstolo é ensinar a mim, é ensinar a você hoje, como ele ensinou aquela igreja, os Tessalônicos, sobre esta necessidade de vigilância. É porque não é brincadeira o que eu vou falar. As pessoas que estão brincando nesse quesito de tratamento dos outros, de tratamento com os outros, não provam, não mostram. Eu não vou falar nem ao mundo, porque ao mundo você não mostra mesmo. Você não mostra fruto de arrependimento, fruto de conversão. Nós não podemos ignorar uns aos outros. Conforme essa comunidade, esta igreja vai crescendo, esta congregação vai crescendo, é óbvio que você vai se identificando mais com algumas pessoas, mas o tratamento de um com os outros, pelo menos pelo respeito, que é o que eu falei, são os outros que nos deram esse respeito, por isso que alguns não aprenderam tanto, mas está em tempo de aprender. A palavra ensina, nós devemos viver. Olha o que diz a palavra, 1 Tessalonicenses 5, do versículo 11 até o versículo 15. Olha como é maravilhoso viver um com os outros, uns com os outros. Olha como é bom viver um com o outro, uns com os outros, porque aqui existe aquela questão de que você tem uma amizade mais profunda, então é um com o outro. Mas a palavra não está chamando para esse tipo de relacionamento apenas. A palavra está chamando para uma ampliação. A palavra está chamando para vivermos uns com os outros. É muito mais gente envolvida, é muito mais gente fazendo parte. Isto é o sucesso para a família, isto é o sucesso para o trabalho. As empresas descobriram isso e estão aplicando aos seus colaboradores, que não chama mais empregado e funcionário, é colaboradores. E quanto mais a igreja, porque a palavra de Deus, ela não foi escrita com a intenção primeiramente de edificar empresa. A palavra de Deus, ela existe primeiramente para edificar a igreja. Então eu e você temos que ser os primeiros a viver isso, em comunidade, na igreja. Eu tenho um negócio comigo, irmãos, porque a palavra diz que tudo que a gente vai começar, começa com os da fé. Eu gosto muito de assistência social, pastor. Nossa, eu ajudo tanta gente perto de casa. Então, a palavra de Deus diz que você precisa começar pelos da fé. Você já perguntou quantas pessoas estão necessitadas na sua igreja? Lá diz, para ajudar as viúvas, os órfãos, começando pelos domésticos da fé. Um dia um irmão chegou e esse texto, ele abre para você ter outras reflexões, né? Se é para começar primeiro com os da fé, vale mais, olha, questão de unidade. Eu tenho uma unidade com um irmão lá da outra igreja? Pode ter, deve ter. Mas você tem unidade com os da fé, da mesma igreja? Então, tá manco. Eu tenho tantas amigas, tantos amigos, mas não dá certo com o irmão, com a irmã que mora dentro de casa. Tá errado. Tá errado o negócio.
chega em casa não fala nem com o irmão, se bobear não fala nem com o pai e com a mãe, mas tem uma lista de amigos, de amigas, ai amiga, ai amigo, ai miguxo, ai não sei o que, e dentro de casa é um trem. Lá em Minas, trem geralmente é algo bom, mas tem gente que realmente não considera o outro. A palavra diz que viver uns com os outros, ou uns pelos outros, uns para os outros, implica nisso aqui, ó, versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros. Essa semana, nós tivemos a oportunidade de fazer isto 2 vezes. E como é importante. Como foi importante para mim quando perdi meu avô, minha avó, foi repentino e foi perto um do outro, receber o consolo dos irmãos. A palavra continua dizendo que devemos edificar reciprocamente. E até aqui ele traça um elogio, como também estáis fazendo. É necessário edificar um ao outro. Então, o Espírito Santo de Deus mostra que aquilo é para sua edificação. Não fique bravo. Não fique, alterado. Aceite isso, porque é para sua edificação. Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam. Aqui ele vai começar a traçar a linha de que também existe na igreja uma liderança, e que para a edificação é importante que se dê ouvido. Há uma diferença muito grande entre aquele irmão que fala assim: o meu pastor e o pastor da minha igreja. Existe uma diferença muito grande entre aquele que diz assim: a igreja que eu vou, para aquele que diz a minha igreja. Porque de fato a pessoa está considerando muito mais a sua igreja e o seu pastor quando ele denomina assim: a minha igreja, o meu pastor. Tem uns aí que falam: a minha igreja não, a igreja é de Jesus. Mas é a igreja que você frequenta, onde Jesus te chamou, onde está a sua família. Quando você fala sobre a sua família, você diz assim: a família onde eu moro, ou você diz a minha família. Então resume: é a minha igreja, o meu pastor. Não é a igreja que eu vou e não é o pastor da minha igreja. Porque aqui o que a palavra está orientando no versículo 12 é exatamente isso: que você acate com apreço os que trabalham entre vós e o que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Mesmo quando um líder, o pastor ou alguém do seu ministério, líder, ou a esposa do pastor que é líder, fale com você, a palavra diz que aqueles que vos presidem no Senhor servem para ajudar você na edificação da sua vida. Não é perseguição. Pensa uma coisa: quando alguém está abrindo os seus olhos, quando alguém está falando que você precisa mudar, e você sabe, Deus já te mostrou isso, e você já tem provas disso, que você precisa melhorar, você acha que a pessoa está só falando com você porque ela não tem mais o que fazer? Não, é porque primeiramente ela te considera e te ama. Um pai que deixa o seu filho ou sua filha fazer o que bem entende, a própria palavra fala a respeito disso, que Deus não deixa a gente aí, à mercê, porque não somos bastardos, mas Ele corrige ao filho a quem ama. E a mesma coisa um pai de família, ele olha que a família, para sua família, e vê que um filho está saindo do trilho, ele vai falar. Se um pastor olha para as suas ovelhas, vê que tem alguém saindo do trilho, vai falar. Hoje, como tem um crescimento maior nas igrejas, como às vezes não é possível até visitar todos, porque algumas pessoas até se dão o luxo de dizer: não vem na minha casa, nem a semana, nem na outra, nem na outra, nem na outra, nem esse mês, nem esse ano. Então a ferramenta que o pastor tem muitas vezes para aconselhar e ensinar as ovelhas é do púlpito. Amém, que você está aqui. A palavra continua dizendo no versículo 13: e que tenhais com amor. Olha só, a versão que eu escolhi diz assim: e
a versão que eu tenho aqui, e que os tenhais com amor, está falando ainda daqueles que trabalham com apreço entre vós. Então entra aqui o pastor, os líderes de ministérios, os outros que estão trabalhando com apreço na obra do Senhor. Olha o que a palavra vai dizer: que você os tenhais com amor em máxima consideração. Eu sei que não é sempre assim, mas eu vou responder por mim. Eu tive líderes, eu tive pastores, e isso foi muito claro sempre no meu coração. Eu tive líderes de ministérios, eu tive pastores na minha vida, que, como a palavra diz aqui, com apreço trabalharam pela minha vida, que me presidiu no Senhor, porque era o meu líder de ministério ou era o meu pastor. Só para vocês terem uma ideia sobre essa questão de submissão, de lealdade, de fidelidade. Eu sou o pastor da igreja, mas no ministério de louvor eu não sou líder, é o Ney. Eu já cheguei aqui e o Ney falou: não vai cantar essa música. Eu não disse assim: eu sou o pastor e vai cantar. Não disse. Porque a palavra diz que aqueles que presidem diante do Senhor, aqueles que com apreço trabalham por nós, nós devemos ter em amor, ou com amor, em máxima consideração. Assim como hoje tem um povo aí que não fala nem oi nem tchau para mãe e pai, a moda está na igreja. Eu passo perto dos outros, não falo com ninguém. E também não vem com esse negócio de falar assim: eu não falo porque os outros não falam, porque a Bíblia está falando que é mutualidade. Fala para os outros falar, se não falar, você fala de novo, vai falando, faz a sua parte. Um dia, quem sabe, você, irmão, que é convertido, está falando oi sem parar, paz, graça e paz, boa noite, irmão, vivendo uns com os outros, mas o cara não faz. Quem sabe um dia, convertido como você é, ele se converte, ele vai começar a falar: oi, obrigado, tudo bem, vai te beijar. É isso, irmão. Mas você quer procurar meio para falar: não vou falar com ninguém, porque é você que é duro de coração. A palavra ainda vai dizer que por causa do trabalho que eles realizam, você precisa ter em máxima consideração. Dentro desse tema, e os outros, nós precisamos considerar essa palavra. Agora vai falar de um modo geral. Vai tirar o foco do líder, vai tirar o foco daquele que preside, vai tirar o foco daquele que trabalha com apreço, pensando em você, pensando na sua vida, pensando no ministério que você faz parte. E agora vai dizer o seguinte: vivei em paz uns com os outros. Isso é um vínculo, isso é uma base, isso é um princípio. Aí o versículo 14 vai dizer agora também de modo geral, uns com os outros: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis. Já falei o que é admoestação, não vou repetir. Que admoesteis os insubmissos. Submisso não é para ficar, é para falar, é para abraçar e beijar depois. Até acho que saiu daí aquele ditado: primeiro bate, depois assopra. Mas não, assopra, depois bate. Faz o contrário. Mas fale o que a pessoa precisa ouvir, porque é para o bem dela. Agora, quem é insubmisso precisa ser admoestado, precisa ser falado: ó, você é insubmisso. Eu falo sempre com os líderes de ministérios: não crie dentro do seu ministério pessoas insubmissas. Por quê, pastor? Vai tomar o meu lugar? Não é porque vai tomar o seu lugar, é porque você não vai ter paz no seu ministério. Se eu tiver líderes que trabalham diretamente comigo, que também não querem viver em paz comigo, para que eu vou andar nesse dilema? Ai, pastor, porque vai que recupera a pessoa. Mas a palavra diz que dois que não concordam entre si não caminham juntos. E vai chegar uma hora que vai cair os dois, ou vai se degladiar os dois. Então vamos lá: os insubmissos, a palavra ensina que devem ser admoestados. Isso também é vida familiar. Daqui a pouco a gente vai cantar aquele cântico que muita gente canta assim: sem qualquer falsidade. E olha para o irmão que acabou de falar uma verdade para ele. Aí o mesmo cântico diz: vivendo a verdade. Então, irmão, se te falar a verdade, por que você está pegando esse cântico e distorcendo ele?
Se te falar a verdade, não foram falsos com você. Falso é aquele que não te fala a verdade. Falso é aquele que não quer te ver bem. Imagine se eu fosse um pastor que falasse assim: pastor, eu pequei. Rapaz, você pecou, você viu? Nós somos pó. E peca mesmo, irmão. É isso que você quer ouvir do pastor? Ou você quer ouvir: vem cá, quero te ouvir, mas você precisa parar de pecar. Isso é admoestar, isso é trabalhar com verdade. A palavra vai dizer ainda: consoleis os desanimados. Como que nós não dependemos um dos outros? Tem gente desanimada, vamos levantar, vamos ajudar. Você tem percebido gente desanimada do seu lado? Ajude essa pessoa. Ampareis os fracos. Mas tanto numa questão como na outra, com os insubmissos, com os desanimados, com os fracos. Olha o que a palavra conclui aqui no versículo 14. Como ela conclui o versículo 14: sejais longânimos para com todos. Irmãos, isso é um exercício. Às vezes eu ensaio lá em casa com a minha esposa, ela fala: eu sei que você não vai fazer assim, mas eu ensaio. Eu falo também, eu vou chegar lá, aí eu vou falar, aí eu vou tirar, aí não vai ser mais. E ela fala: para, que você não vai fazer assim. E glória a Deus que além de que ela me avisa disso, a palavra me orienta que eu tenho que ser longânimo com todos. Senão ninguém fica aqui. Mas você não folgue nisso. Ou não sente-se nisso e fala: agora eu vou fazer, pastor, é longânimo. Porque a palavra diz: o zelo do Senhor não pode ser tentado. Nós tivemos uma pessoa que passou por aqui, não adianta você pensar quem é. Faz muitos anos, eu não era nem pastor da igreja, não foi no meu tempo. Mas ele falava de todo mundo. Acho que não tem mais isso aqui na igreja, não. E ele falava. Um dia eu falei para ele assim: do mesmo jeito que você está falando de todas essas pessoas para mim, você fala de mim? Acha, rapaz? Acha? Tá bom. Aí eu li um livro de um pastor que tratava sobre adoração. E lá no livro ele falou que ele tinha uma pessoa no ministério da igreja dele, especificamente do louvor. Aí eu falei: nossa, Senhor, fala comigo através desse capítulo. Que não tinha nenhum pecado aparente. Porque quando tem pecado aparente, você é fácil tratar. Fala assim: ó, vem cá, eu falei para você não ficar facilitando no seu namoro. O que você fez? Né? Aí é pecado aparente, você vai lá, trata. Mas o cara não tinha pecado aparente. Ele era um moço solteiro, mas era um moço dedicado, um namoro às vistas. Meu namoro foi às vistas. Sabe como foi meu namoro? Às vezes a Margarete era a primeira que eu deixava, porque eu levava um monte de gente dentro do Fusquinha, e ela era a primeira que eu deixava, depois que eu levava os outros. Especialmente na minha casa, que o carro era compartilhado, saía eu e meu irmão. Então os últimos a ficar dentro do carro era eu e meu irmão. Então olha como que era um namoro bem fácil, né? De não dar nada errado. Bom, aí ele disse que o rapaz não tinha nenhum pecado aparente. Namoro sincero, namoro à vista de todos. O rapaz, creia nisso, irmãos, o rapaz era até dizimista fiel, mais do que alguns do seu ministério. Mas algo incomodava naquele moço. Era exatamente a observação que ele tinha a respeito dos demais. Como se até por causa dessas questões ele fosse melhor do que os outros. Eu sei que isso incomodou o pastor e ele começou a orar. Bom, um belo dia, o rapaz chegou nele e disse assim: verdadeiramente eu não tenho chamado para esse ministério, acho que eu vou sair e tal. E saiu. E aí depois toda a base, ou todo essa estrutura que ele demonstrava, era realmente por causa do ministério, que assim que ele deixou o ministério, ele de fato mostrou quem ele era. Mas ele poderia mostrar lá dentro, e isso seria um impacto para o ministério. Então ele conclui dizendo o seguinte: nós devemos orar para que Deus vacine os nossos ministérios, mas aqueles que não querem ser vacinados, antes que se tornem loucos, saiam. Se eu não estou falando de modo geral a igreja, mas eu estou falando daquelas pessoas de modo geral que trabalham, atuando em alguma coisa.
Versículo 15 diz: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Eu vou repetir: segui sempre o bem entre vós e para com todos. Não é só para quem me dá a caixa de bombom, que aliás faz tempo que vocês não me dão, porque não pode, eu não posso comer. Não é só para aquele que te chama para ir no churrasco. Tem um monte de grupo de churrasco aí na igreja que eu não faço parte, mas eu também não posso comer muito. Não é só para aquele que te agrada excessivamente. Aliás, toma cuidado com essa. Mas é para com todos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. É um exercício duro, pastor. É um exercício duro. Eu tenho que viver isso constantemente, não por causa da minha função, não porque é o pastor, não, é porque primeiramente eu sou crente em Jesus Cristo. Mas não é um exercício fácil. Agora, irmãos, como tem gente que se alegra quando dá alguma coisa errada para os outros ou para o outro. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar mais nesses textos, porque esses textos são preparativos para a volta de Jesus. Se eu não viver bem com o meu irmão, com a minha irmã, se eu não tenho um elo de comprometimento, um amor fraternal, genuíno, todas essas coisas que a palavra diz com relação a estarmos realmente consolando, ajudando, levantando um ao outro. A pergunta é: para que nós queremos trazer os que estão lá fora? Para ver o quê? Para quem está chegando agora, eu nem apresentei os visitantes ainda. Para quem está chegando agora pode pensar: nossa, a igreja desse pastor aí, essa igreja. Não, Deus colocou no meu coração fazer ou trazer para essa igreja um ministério preventivo, e é isso que eu estou fazendo. Eu já conversei com muitos pastores que deixaram para tratar isto quando já era remediativo. E não foi fácil, porque nem todo mundo aceita o remédio. Eu, por exemplo, não tomo remédio em gota. Nem adianta, eu posso estar com uma dor de cabeça, que se você chegar aqueles remédios em gota, amargo lá, eu não vou tomar. Eu só tomo comprimido. Ainda bem que inventaram aquele de gelatina agora que faz, faz efeito rápido. Então, quando é remediativo, nem todo mundo aceita o remédio. Ou aquele tipo de remédio. Então é por isso que às vezes demora muito tempo para restaurar. Por isso que às vezes demora muito tempo para curar. Porque você deixou ir acontecendo. E foi pegando barreira com um e barreira com o outro. Você não quer ver mais ninguém. Isso agora eu quero ampliar, não é só na igreja. Você trabalha às vezes num lugar e você diz assim: vou lá, cumpro o meu papel, não falo oi para ninguém, ligo a máquina, trabalho o dia todo, vou embora, tchau. Você acha que você está fazendo bonito? Você acha que isso é bom? Você acha que isso é legal? Na minha casa também, já decidi, viu? Não vou brigar mais com ninguém, não vou falar mais nada para meus filhos, não vou falar mais nada para minha mulher, não vou falar mais nada para meu marido, não vou falar mais nada para não sei o quê, eu vou me calar. Você acha que isso é bonito? Você acha que você está fazendo alguma coisa de bom? E isso também vai passar para a escola. Eu vou lá, não converso nem com o professor, converso com ninguém na minha sala. Você acha que isso é bonito? Por último, chega na igreja. Não conversa na igreja também. Geralmente as pessoas que têm esse problema de relacionamento na igreja, a gente vai descobrir que tem lá fora. Não se dá bem com o parente, não se dá bem com o vizinho, não gosta do fulano, não gosta do ciclano. Guardou um negócio que foi feito há 10, 12 anos atrás, até hoje relembra, fala. E é por isso que tem essa dificuldade de plantar e de realmente viver um com o outro ou uns com os outros. Mas a palavra de Deus que diz a respeito dela mesma, que ela é saúde para os nossos ossos. Ela é saúde para todo o nosso ser. Você quer hoje sair daqui mais aliviado e mais aliviada?
ore sinceramente. Também não vou chamar ninguém aqui à frente agora. Mas ore sinceramente ao Senhor. E diga, eu quero mudar, porque a tua palavra está me compelindo, a tua palavra está exigindo isso de mim. Que eu preciso ser melhor para com o outro, para com os outros. Existe ainda essa dimensão de que você precisa olhar e respeitar aqueles que, com apreço, trabalham na obra do Senhor com você. No caso dos líderes, por você. Com relação àqueles que te presidem diante do Senhor. Então a palavra vai aprofundando nesse assunto para dizer que nós devemos viver em paz uns com os outros. E eu creio que a igreja é um órgão transformador do mundo, porque a gente vive bem aqui dentro, a gente vive melhor lá fora. A gente vivendo bem aqui dentro, nós viveremos melhor ainda lá fora.